Certo. Então, materiais restauradores e suas consequências em relação aos trabalhos e o que isso pode ou não atrapalhar o sistema estomatognático ao invés de ajudar, certo, meu amigo? Isso aí, perfeito. É entender, né, Fernando, que assim, o sistema estomatognático, ele tem vários componentes. A gente, como dentista, às vezes olha muito para o dente, né? Mas o dente é o final do sistema, né? É o que vai dar Sim, o travamento ali e é o mais mutável de todos, né? Eu não consigo, não é que eu não consiga, né? Mas é mais difícil trabalhar com músculo, trabalhar com uma articulação, trabalhar com osso. O dente a gente consegue. É claro que ninguém quer perder um dente, mas o dente tem um implante, tem, enfim, dá para a gente fazer N coisas. Agora, com as exato. outras estruturas, são mais internas, mais complexas, então a gente tem que tomar cuidado com o todo, né? E daí, e de repente a gente precisa discorrer de um tratamento muito mais longo, quando, E né, por traumático. muito, exatamente, por muito tempo ficamos trabalhando talvez de forma errônea por aqui, certo? A gente vai falar de materiais, certo, Leandro? Que a Sim, gente pensou em elucidar algumas situações em relação às indicações, não só do material, falando das características dele, mas da técnica também, né? Quando a gente vai legal. reabilitar, a gente precisa entender de todo esse sistema, né? Como o professor Leandro mesmo falou, né, Leandro? A gente aqui é é o final ou o princípio, vamos dizer assim, né, dos Sim. problemas, né? Mas é onde a gente, de uma forma mais simples, consegue atuar, reabilitando um paciente com uma perda muito grande, né? Bom, mas quando a gente vai reabilitar um comprimento desse dente, a gente tem que entender alguns fatores, né, professor? E quais são aí Exato. os fatores primários em relação a esse sistema aí dentário? É, não, a primeira coisa, né, é pensar na oclusão, né? Num caso como esse aí, pode até não ter ocorrido uma perda de dimensão, mas pode ter ocorrido uma extrusão compensatória e você não tem espaço Exato. para reabilitar, né, Fernando? Sim, Então, primeira coisa que você vai ter que trabalhar é com uma compensação ou com um aumento, ou restabelecimento, ou aumento da dimensão por conveniência protética, né? exatamente, cara. E foi o que ocorreu. Ele tinha realmente nem o abridor ficava na boca, sabe? Ó? Ele Aham. caía, o abridor escapava. Porque olha a distância interpapilar, né? Da superior com a inferior. Olha a distância que a gente conseguiu aqui. O inferior é Exatamente. provisório com instructor, tá? É Tá, provisório ainda, tá? Inferior. Já tá com cerâmica, mas aqui nesse momento foi exatamente isso, tá? bacana. Então, Ó, o pensando, Marcel aí. né? Beijo, Marcel. Beijo. É lindo também. Marcial. Obrigado, Aí, Marcelo. aí, aí a gente vai para qual material usar nesse caso, né, Fernando? Exatamente. No caso nesse caso em específico, eu utilizei o MX, tá? Que na verdade é a Legal. cerâmica de silicato de lítio, né? Que ela tem, na minha opinião, assim, o custo-benefício em relação a esses casos ele é interessante. Há de se Tá. pensar em muitos fatores para essa escolha, né? Eu venho fazendo muito hoje os dentes posteriores em resina, em grande blocks, tá? Como a Tá. gente fez aquele caso lá bacana, né? Sim. Restabelecendo a dimensão vertical, né? E os anteriores em cerâmica, tá? Para manter as guias por mais tempo, dessa forma, Legal. tá? Mas aqui, para se pensar nesse caso, até houve uma falha nesse caso, tá? A gente, vamos dizer que eu subestimei o modo de elasticidade dessa cerâmica. Então, a flexibilidade desse dente precisava, né? Eu Aham. enrijeci ela demais, vamos dizer assim, tá? Tá. Então, esse central aqui, se vocês repararem, tem uma fratura e avulsão, porque o preparo foi hiperconservador. Eu não levantei um núcleo. Eu tão somente fiz um preparo em esmalte abraçando com uma casquinha muito fininha e num degrau de volume que também o material pode não gostar muito, viu? Quando você Nesse caso, você fez uma full veneer ou fez um sanduíche? Completou a palatina e depois fez a faceta? full vinir, cara, full Tá, vinir, legal. entendeu? Então, e eu acho assim que eu aprendi com esse caso, tá? O paciente eixo um, tá? O cara bom de tratar, falou, e ele é construtor, falou assim, ó, posso falar uma coisa? Você deveria, coloca dois pinos, ele já colocou a sapata, né? Falei, pô, falei, falei para ele, né, meu?
Perfeito. Assim, eu quis ser muito conservador e eu poderia ter pensado um pouco mais no modularidade e feito da forma que você falou, tá? Feito a palatina, de repente, num material, certo? Ou em resina, com grande oblox e depois facetado a vestibular, né? Ou até mesmo feito um núcleo, né? Um núcleo de Sim, resina, aí como você faz também, tá? sim. Mas vamos Legal. lá, vamos. Não, Aprendi também com tudo aprendendo, isso aí, aprendendo. né? É isso É bom aí, demais. né? E pensando, você quer falar alguma coisa aqui, Não, mestre? então, nesse caso aí a gente tem que pensar em alguns fatores, né? Então, já fez o levantamento posterior, bacana. Agora a gente Uhum. pensar no dente anterior. No mundo ideal, Fernando, no Sim, mundo ideal, eu tá. tenho visto muitas lives as pessoas falando sobre resina versus cerâmica. E no final, assim, eu sempre É, achei isso, desde da década de 90, eu venho as pessoas, no congresso era amálgama versus resina. Aí é isso aí. agora Aham. tá resina contra cerâmica. E no final, cara, tudo são materiais. Né? Eu Uhum. brinco que você não pode odiar ou amar um material. Você pode indicar ou contraindicar o material. Mas não dá para ser Perfeito, passional nesse momento, né? perfeito. Então, assim, no mundo ideal, seria como, na minha concepção, o que substitui dentina? Dentina tem um módulo de 12 a 18 gigapascal. O que substitui dentina? Um material que apresente um módulo semelhante à dentina. Quem é esse material no nosso mundo? Resina composta. Tá? Perfeito. Então, se Uhum. eu tiver ausência de dentina, a resina composta é o melhor material para fazer isso. Tá? Perfeito. Agora eu perdi esmalte. Qual é o melhor material que pode substituir esmalte, tanto em características ópticas e características mecânicas? É a cerâmica. E a cerâmica vítrea, tá? Seja feldspática, seja leucita, antiga leucita, que acho que vai voltar, o de silicato ou silicato, enfim, tudo que seja vítreo. O que é Perfeito. óxido é muito rígido. Tá? Então, Perfeito. na minha concepção, é isso. É claro que economicamente nem sempre é possível, né, Fernando? Você sabe muito Sim. melhor do que eu isso. Dentro de um Sim. laboratório, dentro do consultório, você sabe que o paciente não pode pagar, às vezes, casos com cerâmica. Mas, idealmente, seria isso. Dentina, Exato. resina, esmalte, cerâmica. Não sei se você Perfeito. concorda. Perfeito. Concordo em gênero, número e grau, meu irmão. A questão realmente, a gente acaba, tem que tomar muito cuidado você não padronizar o tratamento e começar a fazer tudo igual para todo mundo na indicação, Sim. né? Quando você vacila, acontece isso, né? Lógico. O custo-benefício, pessoal, uma cerâmica hoje estratificada, Leandro, não sei se você concorda com isso, mas eu venho lendo Uhum. alguns artigos e entendendo que o cutback, quando você faz o silicato, né, e aí depois uma cerâmica de hidroxapatita, né, que vai por Sim. cima, esse cutback ele delamina muito, sabe? E isso para nós reabilitadores é um negócio muito complicado, né, cara? Não. Você faz, né, faz uma reabilitação, delamina a ponta do canino que está fazendo a guia. Lógico, você tem que Sim. fazer os ajustes adequados, tal, mas você vai começar a desmotivar, né, meu? E tem Exatamente. muito. Então, hoje eu uso muito de silicato de lítio. Você sabe, eu tenho o CEREC, né? Então, Sim. eu agilizei os processos na clínica, demorei para pegar a mão rápida, mas hoje a maquiada, ela tem um resultado muito bonito, dependendo da cor do bloco que você usinou, né? Você Sim. consegue deixar um dente com cara de dente de verdade, tá? Bacana. Então, esse é um recurso no qual hoje eu estou trabalhando. Mas internamente é o que você falou. Aonde estava? Por que falhou aqui? Porque eu restaurei tudo, né, esse volume de dentina perdido com modo de Tudo com elasticidade de cerâmica. esmalte. Exatamente. Tá? Então, E, matei a pau aí. e ficou espessuras diferentes da cerâmica, né? Cervical fina, incisal grossa. Então, aonde fadigou bem, né? E é o eixo, né? É o eixo da protrusão. Né? Você tem um caso de abfração em cerâmica. Pronto. Só que daí falhou a adesão junto, Claro. né? Ela não resistiu por conta desse volume. Um modo de elasticidade numa grossura diferente do outro, Sim, né? sim. Você vai... Fadigou, não teve jeito. Concordo também. Concordo. Marcel, cara, vai aparecer um caso aí que o Fernando depois vai botar. Eu fiz uma coroa em resina composta.
É o melhor material? Não. Resolveu o problema do paciente? Não. Resolveu. Por quanto tempo? Se for 5 anos, já está ótimo. Eu dou a Pronto, chance dele mais para frente fazer de novo. Se fosse pronto, uma bisacrílica, eu faria também, cimentaria definitivamente. pronto, Ele tem que sair pronto, tratado. E nem todo pronto, mundo tem condição de pagar uma cerâmica. pronto. Mas mesmo fazendo isso, eu sei que existem materiais melhores. Assim, dentro do conceito, modo, elasticidade, características, tem materiais mais parecidos com as estruturas dentárias do que outros. Então, inclusive resina, não é qualquer resina que deveria substituir a dentina. Tem resina que tem módulos de 20, 22, que eu não gosto, né, para substituir dentina, e tem resina que tem entre 12 e 18, que é perfeita para isso. Como tem resina bulk, que o módulo é 5, 6, né? Enfim, então tem de tudo. Não é só um nome, né? Tem o nome e o sobrenome, Exatamente. né? E isso é importante, Exatamente. né? E Ó, o Marcel está falando aí de novo. Pensamos muito na durabilidade do nosso tratamento e não no antagonista. E diria mais, Marcel. A gente pensa muito na durabilidade do tratamento e não pensa no dente que está sendo tratado. Perfeito. Porque até o Pascal Maia fala muito isso, né? Quem deve durar para sempre? O dente ou a restauração? Então, se eu fizer uma restauração que caia, mas não quebre meu dente, não leve meu dente à perda, né, dentária, tudo bem, eu refaço essa restauração. Isso mesmo, cara. Eu sou da época da metalocerâmica, né, meu? Faz 30 anos que eu trabalho na prótese esse ano, cara. É muita coisa, né, meu? E eu fiz muita métalo, fiz muita coroa vinir com faceta de Sim, resina biotônica, bicho. Você tem ideia disso? Coroa vinir. Era um sim, negócio sim. louco, meu. E aí as cerâmicas alemãs antigas, a Vita, era extremamente resistente ao desgaste, cara. E aí, quando a gente começou a usar a Noritake, eu falava, não, isso aí não é cerâmica, porque é um feldspato sintético. Cara, mas era muito legal, porque ela Sensacional. desgastava similar. E ela quebrava, entendeu, meu? Só que o Claro. paciente, ele não quer isso também, né? Então você tem que É, explicar, e cabe a nós, né, Leandro, mostrar justamente que sim. o importante não é uma peça. Lógico, não é para quebrar, pois quebrou, né? Mas é um indício que a gente pode, de repente, ter subestimado ou no material ou na anatomia, na desoclusão. Exatamente. Certo, meu irmão? Vamos lá discorrer mais lá, então. Passa aí. Pode passar aqui, meu irmão? Pode. Fica à vontade. Então é isso que nós já falamos e existem diferentes módulos, né, de Olha o Juvenal. elasticidade. Então, a diferença em relação aos materiais, eu acho que são fatores que a gente tem que realmente levar em consideração para ter a menor chance ou diminuir a chance das falhas em relação a tudo isso, né? Exatamente. Eu sou da Então, época ainda, meu, né? Você quer ah, discorrer alguma coisa aqui? não, Pode falar. não, pode passar que é só falar para falar assim que a gente tem aí, volta lá um slide. Você mostrou aí resina composta direta, núcleo de preenchimento, pino de fibra, depois a gente vai falar disso. Eu acho que a gente não vai falar de endocrown depois, né? Não, não, isso é É só, mais em si. Isso. A gente só vai para ter um N. interromper por aqui, né? Aí então, só para eu citar endocrown. A endocrown, assim, é uma ideia fantástica, mas que eu não uso, Fernando. Vou te dizer por que eu não uso, né? Pelo menos a de cerâmica, né? E acabo não Sim, usando de resina também. Pelo que eu falei sim, lá no início, eu acho que quem substitui dentina é resina. Então eu sempre completo com resina e trabalho com adesão, cara. Assim, perfeito. endocrown, pino, é não acreditar na adesão. E concordo quem faça se não conseguir fazer uma boa adesão. Tudo bem, não tem problema nenhum. Entendeu? Não é um crime. Mas Mas, botar uma cerâmica dentro da câmara pulpar é muito rígido para um dente fragilizado, entendeu? Então, eu particularmente, a literatura pode até dar bons resultados, mas eu particularmente, né, tô falando de mim, não me sinto confortável em fazer uma endocrown. eu tenho muitas fraturas que eu recebo no consultório, pessoal que faz endocrown. E cerâmica também, como a gente acabou de falar, se você as inlays de cerâmica, eu tenho muita fratura aqui, recorrente. Sim, pois Cuspe é. de trabalho vem fraturada, tá? Então, Mas a aí, cerâmica mas para aí qual é o esmalte. problema? Então, Ah, mas qual é o problema? Que dentista não faz e não sabe fazer? Análise estrutural. Qual é o perfeito. dente que pode receber ou não pode receber?
Perfeito, cara. Eu tenho um critério diante de alguns erros que ocorreram, tá? Lógico que a literatura embasa bastante, tanto para um lado quanto para o outro, né, meu? Sim, Mas eu penso assim, pilar de cúspide. Quando eu olho em cima e o pilar da cúspide está comprometido, tá? Pela oclusal, ali não sim. pode cerâmica lá dentro. Porque você vai forçar aonde o pilar de flexibilidade que Tá você bom. deveria estar mantendo, você está colocando algo mais resistente, né? É o estaca de Perfeito. pedreiro, né? Você vai Exatamente. até abrir o danado, né, cara? E é fatal, Exatamente. né? Fatal. Não, não Sempre tem. a cúspide de trabalho vem na mão, né? Quebrou meu, Exatamente. eles falam, quebrou minha restauração, né? Não é, é o esmalte ali É o que não teve esmalte, que é suporte, pior, né? né? Que é o Bem que a gente não pior. deveria fraturar. Perfeito, cara, né? E aí, em cima disso, podemos passar aqui, meu irmão? Pode passar. Eu trabalhei muitos anos com esse tipo de retentor, né, intraradicular, né? Mas eu não cimentei nenhum deles, só um na graduação, cara, tá? E a doutora Simone é minha endodontista aí, ó. Olha lá, risco de fratura ou Show. trinca. É Na bom, né? endodontista, cara, de verdade, assim, eu acho que nisso que a gente vai falar agora é sempre uma briga, né? Endodontista deveria cimentar pino, o endodontista não deveria cimentar pino, né? Tem essa briga, porque o endodontista conhece melhor o conduto, mas o endodontista não Sim, sabe tanto de adesão. perfeito. Na verdade, assim, a melhor dentina para se trabalhar, por isso que é bom você trabalhar no mesmo lugar e já marcar junto. Vai terminar endo, deixa eu fazer logo a adesão aqui. A melhor adesão que se tem é da dentina recém-cortada. E quem corta a Perfeito. dentina é o endodontista num dente tratado endodonticamente, né? Então, se puder fazer uma consulta sequencial, pelo menos para você fazer um selamento imediato da dentina, seria perfeito. Perfeito. Exato, cara. O Resin Coach é tudo, né, cara? Mas É, assim, a Simone é minha endo, mas não é dentro da clínica, tá? Ela sim. tem uma. Assim, eu não posso pagar ela para estar lá, que ela é muito Ah, valiosa, entendeu? Né? Mas é realmente uma ótima profissional, que tem muito carinho no trabalho, né? bacana. Então, isso que você explanou é realmente muito interessante, cara. E a gente é de uma época, né? Fala aí, meu, não que a gente tá velho, né? Não, Mas a gente é novo pra caramba, né? Mas, mas, cara, eu vi muito isso você aqui, né? começou a trabalhar com 5 anos, pô. O problema é esse. Tranqueira. Mais ou menos isso. Mas, ó, você imagina, isso aqui, tudo bem, é o que nós tínhamos para aquele Sim, momento. claro. Isso aqui são núcleos de ouro, né, meu? Né? Não, Que daí, se você pensar em viabilidade financeira, já é inviável também, é, pelo valor do ouro, pelo cimento não que tem você jeito. deveria usar, né? Também são cimentos mais caros, né? Com grupamento Infelizmente, o ouro, fosfato, né? apesar de ser o melhor material, né? Assim, Sim, dentro dos sim, metais. sim. É o mais flexível, né? Vamos dizer, né? Sim, Ou o menos módulo dele é rígido, né? melhor. É. Exatamente. Bom, e aí eu migrei muito para os pinos intrarradiculares de fibra, né? E o Legal. que é legal, hoje nós vamos ter, o Leandro vai discorrer a técnica do que ele acredita que pode mudar não só a vida de vocês, mas a minha também, viu, Leandro? Isso é muito bom, cara, tá? Eu gosto Agora me bastante diga de uma saber. coisa, por que que Uhum. você mudou do pino de fibra, do pino metálico, ou você acabou não fazendo, mas por que que a odontologia saiu do núcleo metálico, do pino metálico para o pino de fibra? Modelacidade, né? Não tem, você tem um material muito mais duro dentro de um conduto fazendo uma alavanca, principalmente em dentes anteriores, né? Uma alavanca de Exatamente. fratura, né? É ele é o precursor do implante, né? Para esse Exatamente. paciente, né? Porque não tem Legal. jeito lá, né? Essa resistência vai ser abalada e geralmente cimentados com cimentos que não têm aderência à dentina, né? Que Perfeito. daí Perfeito. fosfatão e às vezes infiltrado, ou gerando uma infiltração de repente só nesse movimento de protrusão realmente, né? Sim. E E filtração geralmente, palatina, e geralmente feito com um material extremamente rígido, que é o níquel cromo, né? exatamente. Que aí é até, vamos dizer, menos pior se eu usar a prata. O problema da prata é que ela Sim. oxida e deixa o remanescente depois disso Depois, extremamente escurecido, né? Fazendo um sim. efeito, não só o efeito guarda-chuva, mas o efeito bueiro. Depois eu vou te Sim. mandar uns recortes aí do efeito bueiro aí, tá bom? Beleza? Vai sair
Outubro sai o livro de cor nosso aí, tá? Isso aí Bacana, é, show. é o seu livro, né? Né? Aí olha que louco, Fernando. Aham. O núcleo. Tem aquela Uhum. tabela lá? Vamos ver se tem o núcleo Olha lá. lá. Deixa eu só ver onde ela tá aqui. Nessa ou na outra? Não, na outra. Olha aí, olha o núcleo. O núcleo que você tem lá na imagem, projeta aí. O núcleo metálico que você tem lá na imagem é o Gold Cast, que é o Sim, de ouro, né? sim, Olha o modo de elasticidade dele, 77. Né? O do sim, pino de fibra, embaixo aí, 40. sim, Pô, sim. então, a gente considera... Isso está falando de ouro, né? O ouro tem um modo de elasticidade menor dentro dos metais, né? O níquel cromo vai para 100, para mais. Mas vamos considerar Isso, isso aí. A sim. odontologia mudou o núcleo metálico para o núcleo de fibra por causa da diferença do modo de elasticidade, falando que o pino de fibra teria um modo de elasticidade mais próximo da dentina. Mas ainda é Tá? o dobro. Entendeu? Né? Entendi, É o ó. dobro. Ó, o Entendeu? Marcelão aí. Fala, Marcelo. Um grande E aí, abraço. Marcelão Marcelo? Alves. Marcelo Alves, gente boa pra caramba. Pô, E gente aí, boa demais. garoto? Então a dentina tem 18,6. Olha que ironia. Eu falo brincando, como a Terra não é plana, olha as voltas que a vida dá, né? Olha a Verdade, ironia. verdade. Olha a ironia. A gente hoje tem um novo conceito de trazer um material para substituir o pino de fibra, ou uma nova técnica para substituir o pino de fibra, pelo mesmo motivo que ela substituiu o metálico. Eu conseguir um módulo mais próximo da dentina. Perfeito, mas eu acho que muitos livros relataram que esse valor era igual a esse aqui, né? E não era, né? Exatamente. Hoje, Não tem nada a ver. mas o ensaio eu acho que muito mais relacionado com o clínico, né? Foi se aprendendo na clínica Sim, realmente que existia essa fadiga de alguma forma, né, meu? Né? exatamente. A gente começou a ver fratura, soltura. Soltura no início era demais, né? Aí tinha Sim, incompatibilidade de cimento, enfim. exato, Nunca se conseguiu o monobloco desejado, né? exatamente. Que é o que a gente quer, não só para o conjunto raiz-dente, mas como implante e coroa, né? E estabilidade Claro, dos tecidos, né? Mesma com situação, certeza. né? Vou voltar lá. E aí, Não, você quer? volta lá. Não, pode voltar lá, pode voltar lá. E aí, Fernando, olha que louco. Hoje, eu acho que se eu falar amálgama, restauração de amálgama, todo mundo vai falar assim, cara, não faço mais, não faço mais. E por que você não faz? Não, porque o amálgama é muito rígido. O amálgama é isso, o amálgama é aquilo. E no final, o modo de elasticidade do amálgama, vamos dizer ali entre 30, 40, 50, tá? Sim. E Próximo. é igual o pino de fibra, Exato, exato, entendeu? E o pino de fibra você joga lá quase no ápice. Né? exato, Então, exato. assim, a gente tem que começar a entender algumas coisas. O pino de fibra. Quais são os problemas que eu vejo no pino de fibra, né? Normalmente, as fibras são unidirecionais, então ela Perfeito. não gera tanta força assim. Você é dependente muito do cimento, muitas vezes, né? Num pino pré-fabricado, tá? É Sim, claro que hoje já tem os pinos usinados, enfim, com bloco de fibra de vidro, né? sim. Você tem o pior fator C do universo dentro de um conduto. E aí, Tudo bem. quanto mais cimento você depender para fazer aquilo ali, pior a situação, porque você vai ter contração para tudo que é lado. Gera Você uma não tensão, consegue né? uma tensão horrorosa, né? Que você Uhum. tem por todos os lados. Né? Você tem umidade não controlada, na região apical principalmente. Você não tem luz Perfeito. Uhum. e você não tem uma adesão adequada. E Juntando tudo isso, para manter mais estável, você afunda mais. exatamente. E aí, afundando, você vai levar. E isso, assim, você sabe melhor do que eu, que muitas vezes a gente condena dente por não ter uma boa relação raiz-coroa, porque eu não consigo colocar um pino. Vamos dizer, um pré-molar de 7, raiz de 7 milímetros é o quê? É balde. Porque eu vou ter que deixar, no mínimo, assim, já extrapolando a cabeça do endodontista, 3, 4. Vamos botar 3 Nossa! para assim, cara, vamos botar Aí 3 para.
ele vai matar, mas vamos Já botar morre. 3. O ideal seria 5, mas vamos botar 3 para assim, vamos tentar salvar o dente. Tu vai ficar com 4 de pino? Não faz. Né? Porque de coroa você vai ter 8, 10. Né? Exatamente. Então, assim, qual é a minha ideia? Primeira ideia. Vamos lá. Como que eu penso a odontologia? Primeiro, eu penso que a gente tem fracassado desde que a odontologia existe. Porque nós somos a única espécie entre os animais, né? A única espécie que tem um profissional para cuidar da saúde bucal e a única espécie que morre sem dente. Primeiro ponto aí. Verdade. Tá? Segundo, que, assim, claro, são os materiais que a gente tem na história, enfim, mas a gente sempre usou materiais muito mais rígidos do que o dente. Verdade. E assim sendo, eles são mais deletérios aos dentes. Ou seja, o famoso amálgama, né? O dente quebra, mas a restauração continua. Mas eu não quero que o dente quebre, cara. Eu não quero que o dente... eu não quero perder dente. Eu quero manter dente. Né? A ideia é manter o dente. Então, pensando nisso, existe uma linha biomimética, mas não biomimética no sentido óptico, né? Uma biomimética no sentido, assim, características... Físico. Isso, características físicas semelhantes ao dente. Então, hoje eu acredito que existem abordagens melhores para fazer uma retenção intraradicular, vamos dizer, né? E eu não preciso aprofundar tanto. Então, o que eu tenho feito hoje? Bom, primeiro, a literatura nenhuma, vou dizer nenhuma, né? Porque eu não li todas, mas quase nenhuma comprova que o pino é melhor do que o sem pino. Primeiro ponto. Tá? Existe um ponto pacífico nesse assunto que é a dependência da férula. O efeito férula é mais importante do que tudo. Tá? Sim. Férula Esse é o comprimento, certo? Do remanescente. Isso, né? exatamente. Coronário, né? Sim. Aqueles 2 milímetros ali no mínimo de remanescente coronário. Perfeito. E aí só tem um estudo que eu lembro assim de cabeça, que é do Marcos Ferrari, tá? Que ele fala sobre melhora quando você utiliza um pino. Tá? Então, o Marcos Ferrari tem um estudo brilhante. Eu não estou aqui, gente, falando mal de pino, não estou falando para estar... Sem dúvida. Ninguém usa pino, não é um crime. Eu só estou falando o que eu penso e que eu estou tentando, né, Legal. achar como uma solução melhor, que eu acho. E nesse artigo ele fez um acompanhamento, Fernando, de 274 casos. Assim, vou tentar lembrar aqui de cabeça, né? Tá. Do Marco Ferrari. E aí ele mostrou que usar o pino de fibra de vidro é melhor do que não usar. Aí eu vou falar o porquê disso. Todo estudo do Marco Ferrari, ele faz como coroa metalocerâmica. Pronto. Então, se você usa metalocerâmica, você deve continuar fazendo pino de fibra de vidro. O que eu vou mostrar a seguir não é indicado para metalocerâmica ou coroa de zircônio. Perfeito. Entendido isso? Perfeito. Depois, o que eu vou falar a seguir não é melhor nem pior. Eu não sou contra pino, entendeu? Eu só estou mostrando uma nova abordagem. Uma abordagem sem pinos. E mais do que isso, eu vou mostrar, mas não comecem a fazer essa abordagem até que vocês entendam como fazer a adesão para isso. Tá? Então, assim, tem que estudar, tem uma curva de aprendizagem, tem curso, enfim, a gente depois, né, faz isso. É um novo caminho que ou você faz ele completo ou não faça, vai para o pino, que é o que você já sabe. Tá? Mas é só para as pessoas entenderem que existe esse caminho e que elas devem, se quiserem, né, se acharem interessante, procurar esse caminho. Tá? Perfeito. Então, mostra lá o slide para a gente ver. E o importante, mas só discorrer só um ponto aí que você falou. Quando você fala metalocerâmica, nós estamos falando de dente unitário, né? Dente unitário. Mas serviria também para uma ponte. Para múltipla, cara, eu já tive problemas severos, cara. Porque com pino de fibra de vidro, tá? Eu acho assim, se você vai colocar uma múltipla, olha o que eu vou falar, tem gente que pode até me matar, tá bom? Mas a estabilidade, dependendo da férula, do tamanho da união, do conector e inclusive o número de ponticos, né? Tem a lei de Ante que já contraindica você ter o volume da raiz que suporta menor que o volume das raízes que são
são Sim, claro. restabelecidas, né? Em relação à raiz, sim. Só que o pessoal extrapola, né? Então, vamos entender Sim, assim, claro. a gente faz dente unitário. Hoje eu não faço FIE, é difícil fazer uma fixa, Isso. certo? Né? A gente está Certo. num outro momento da odontologia. Mas, porventura, eu tive um caso que eu tinha dois centrais em curva, né? Uma fixa de 4 elementos, né? Que eu ainda fiz pilar secundário na época, isso tem uns 15 anos, tá? Pilares secundários para fazer uma fixa de 6 com 4 pilares, certo? E todos eram de pinos de fibra de vidro. Ela deflexionou, meu. Você entendeu? Por melhor Entendi. adesão, quando é fixa em curva, vocês entendem como não adianta a gente usar a melhor adesão, o melhor material mais biomimético, tanto fisicamente quanto óptico, se de repente, na física da oclusão, ela é desfavorável por estar em curva e pela guia estar nos dois centrais, né, meu? Então é doido Sim. isso, né? Então tudo tem um limite Verdade. também, né, brother? É, E aí o que eu fiz? Tive que trocar essa fixa e olha só a ironia, coloquei pino metálica, né? Você entendeu? não Você tinha o que entende? fazer mais. Você entendeu que coisa? Mas a gente acabou mutilando essa situação e é Ah, triste pra gente. A gente não queria claro. isso 15 anos atrás, né? Mas é a nossa realidade, é um fator, né? Há 15 anos era isso que podia fazer. É isso Mas, mesmo. assim, Uhum. entenda, né? Hoje, fixa quase eu não faço, né? Assim, Não faço muito, mais, cara. muito. Você Na faz, verdade, né? não. Fernando, de verdade, eu não vou dizer que eu não faço, mas 90% das vezes, quando estou falando de indireta, né, eu não faço coroa. Perfeito. Deixa o vão, deixa o espaço protético. Perfeito. Não, não, mas eu digo assim, no dente em si, eu não faço coroa no dente. Eu Ah, tento ok, ok. Ok. tratar de overlay, inlay, onlay, enfim, de Perfeito. várias outras maneiras que não coroa. E no vão eu boto implante, né? Quando passa, é isso que eu Perfeito. falo assim, é claro que cada um tem uma realidade tudo, mas na minha realidade Sim, é implante. Não faço, muito difícil é fazer uma fixa. perfeito. Até porque se você tiver os dentes rígidos, você tem, né, os adjacentes rígidos, Sim, fica mais caro fazer uma fixa do que com pôr certeza. implante ali, né? Mais caro Mas biologicamente e economicamente. pronto, sem dúvida. E aqui então nós temos o material que você acabou de falar, né? Isso. E a relação Não, das trincas, né, meu? então, o amálgama, e olha que louco, né? Assim, o dente está todo desgastado ali, dentina exposta, né? Tem lesão não cariosa, o Isso. amálgama lá, uma ilha de amálgama, né? Ilha de amálgama. É, Olha aqui. E olha a trinca para. Não é nem no suco, né? Para pilar e para cúspide, cúspide. né? Não, para cúspide. Pilar não, mas na cúspide, né? Na É isso aí, cúspide já, meu. né? Então, não dá. Esse material, assim, eu entendo todo o benefício que ele teve para a odontologia, toda a história dele, né? Não queremos ser ingrato com o material, mas eu acho que hoje tem melhores, né? Sem dúvida. No Então, dá para a passado. gente trocar já. Bom, Material aqui é muito aquilo que rígido. a gente já passou, certo? Falando Isso. das. Né? Olha o módulo da zircônia, cara. 210. Assim, eu particularmente não gosto de zircônia. Isso aí foi um trabalho que a gente realizou lá em Nova York, né, na época do Aham, meu doutorado. A gente aham, testava, só explicar rapidamente, né, a gente testava metalocerâmica, uhum, zircônia como infraestrutura e depois uma porcelana de cobertura e uhum, um de silicato monolítico. Cara, certo. não tinha comparação. De silicato lá em cima, a gente fazia teste de fadiga acelerada, Uhum, simulava, a máquina simulava a mastigação mesmo, né, na fadiga. aham, O de silicato não fraturava, cara. Era 2.000 newtons, mil e perfeito. oitocentos junto com a Aí, metalocerâmica, entendeu? E a zircônia, na época, óbvio que isso foi em 2012, 2011, a zircônia já melhorou muito de lá para cá. Mas, de qualquer maneira, ela ainda é um material que, para mim, é muito rígido. Se você fizer uma porcelana de cobertura, acontece a falha na porcelana, né? A zircônia não fratura. E aí leva perfeito. dano às estruturas, né, Fernando? Como a gente falou, se eu tenho uma... Bom, primeiro princípio, tudo é oclusão, né? A Perfeito. oclusão balanceada é o principal princípio. Mas a gente sabe que a oclusão é mutável, né? Durante a sua vida. Ainda que Sim. vocês... Por isso que a gente não é mais gnatológico, né? Eu não penso em ajustar tudo para manter todo mundo em RC sempre. Senão eu vou sair desgastando todos os dentes.
Então, é mutável, por isso que tem a MH e a fisiológica. O problema é que, em algum momento, o sistema estomatognático, alguém vai padecer. Se eu tiver uma má oclusão, algum problema, eu posso desgastar dente. Se o meu dente não desgastar, eu posso lesionar o músculo. Ou o periodonto antes, né? Mas se não for o periodonto, o músculo. Se o meu músculo não padecer, pode ser a articulação. Alguém vai ter que pagar o pato de um problema ocasionado no dente. Se eu boto uma zircônia com material muito mais resistente do que o dente, ou eu vou desgastar o antagonista. Pronto. Que já não vale. Exatamente. Né? Ou eu vou danificar o periodonto, ou assim, eu vou na sequência, né? Até chegar na articulação. Da pontinha, assim, né? Daqui para cá, né? Então, assim, no meu conceito materiais não podem ser mais resistentes do que dentes. Perfeito, perfeito. Se tiver que desgastar, que desgaste material. E é tão simples, né? Se você partir dessa premissa, metade dos problemas você vai solucionar. Só que assim, o que o paciente precisa entender? O paciente precisa entender que isso é o melhor para ele. Exatamente, né? Claro. Porque se ele não entende, ele fala, pô, mas eu fiz e quebrou, né? Pô, é duro, né, Leandro? E aí você tem que gerenciar a emoção do paciente nesse caso, né? Então, Fernando, mas assim, é difícil você falar um tempo, né? Quanto tempo deveria durar uma restauração? É difícil. Mas olha, vou falar de restauração de resina. O Paulo Rodolfo tem um artigo de 22 anos. Agora ele vai lançar um de 28 anos. Olha o Marção aí. Aí, Marção, você viu? Marção. Larissa também, abraço, Larissa. Tá o Romão aí também, abraço. Olha lá, que legal, cara. Em beneficiar, Marcial, perfeito. Em beneficiar dente, falou tá tudo, piorando. falou tudo. Ele tá melhorando em relação a ele, mas ao dente tá piorando. Por isso que eu não uso zircônia. É um egocentrismo, né? A zircônia é egocêntrica, né, cara? Ela quer ela e o resto... Né? O resto que se lasque. Lasque ou trinque. E às vezes quebra o dentista, né? Lasca, trinca e quebra o dentista. Então, o Sérgio está perguntando aí se condenamos a cerâmica. De jeito nenhum. Não. A gente condena as cerâmicas, a zircônia só. E a metalocerâmica, assim, eu não faço também, né? Mas eu não faria. Porque o metal, eu tiro o metal da odontologia nesse momento. Mas onde que a gente estava, que eu já me perdi também? Estava falando em relação realmente a pagar o prejuízo em relação ao... Alguém vai pagar, né? Alguém vai pagar. Exatamente. E aí que não sei... Aí, sim, do tempo. Então, quanto tempo tem que durar uma restauração? Assim, não é... A minha ideia, Fernando, não é ter uma restauração com menos sucesso. Ainda que eu use materiais menos resistentes do que o dente ou semelhantes ao dente, que é a ideia, né? Que sejam semelhantes. Adora falar ali, ó. Resina. É uma saída. É uma saída. É uma saída e uma saída que vem mudando bastante também, né, irmão? Democrática, inclusive, né? Democrática demais. Boa. Mas, entenda, eu ainda acho assim, se eu puder fazer uma cerâmica no esmalte, eu faço uma cerâmica no esmalte. Nós vamos falar isso aqui. Eu não condeno, ele vai explicar o porquê disso aí, numa imagem. Eu não condeno a cerâmica, não. Acho que cerâmica é um material sensacional, pelo amor de Deus. O meu doutorado foi em cerâmica, cara. Se você me der uma cerâmica fraturada, eu consigo ler os motivos dessa fratura. Eu faço uma fractografia e pronto. Entendeu? Então, eu sou apaixonado por cerâmica. Mas a resina tem o espaço dela, né? Não tem como a gente... E não existe isso, uma contra a outra. Eu já falei também. A maior besteira que a gente pode entrar é nessa discussão de uma contra a outra. As duas são fundamentais na odontologia. Mas mais importante do que as duas, e aí é que eu entro, aonde está a longevidade? Não é o material, Fernando, na minha concepção. A longevidade está na adesão. E a gente não sabe fazer adesão. O dentista não sabe fazer adesão. Eu vejo mais curso de anatomia, de escultura de resina, de fazer uma classe 1, uma classe 2, né, bonita, anatomia oclusal bonita, ou anatomia, enfim, do que um curso de adesão. Se eu montar aqui agora, falar, olha, gente, eu vou dar um curso de adesão de graça e um curso de anatomia, escultura em resina de graça. A maioria vai para o de escultura. Verdade. E de verdade, sim, vou falar aqui bem baixinho para vocês, que ninguém me escute. Anatomia oclusal é a última coisa que me preocupa.
Certo. E é mesmo. Eu me preocupo com a biologia. A biologia está bem? Aí a gente faz uma anatomia. Não precisa. Tanto que o grupo Estado Italiano criou uma tabelinha lá para você fazer, olha, essa aqui é a anatomia simples para você, entendeu? Pode fazer essa anatomia que está o suficiente. Essa é suco secundário, primário, terciário, quaternário, quintenário. Não precisa disso tudo, de verdade. Assim, dando a função é o que está suficiente. O resto é Sim. ego. Eu dou aula de anatomia bastante. Eu falo o seguinte: os sucos principais, eles são fundamento tão somente para você não sobrecarregar o periodonto só Exato. e para escoar o alimento, tá? Perfeito. Agora, não pode ser face só. Suco secundário, meu, é para artista, é para o ego, é para o dentista e para o protético. É pro Maciel aí, É. que faz tranquilo. Quem sabe fazer, faz, Gosta? cara. Eu não sou contrário. Eu não sou Sim, contrário. sim, Eu só acho que acho que existem importâncias diferentes. E a gente tem perfeito. dado muita importância para algo que talvez não seja tão importante. Não Não mesmo. é que não exista a importância. É óbvio que todo mundo tem que fazer uma anatomia que dê função. A função tem que ser estabelecida. Né? Sim. Uhum. Eu só acho nenhum paciente de vocês, de verdade, vai falar, pô, mas não faltou um suco secundário aqui na cúspide do meu molar? Não vai, entendeu? Não Aqui. importa isso. Não importa isso. Ele quer o conforto. O que o paciente quer? Conforto e durabilidade. Perfeito, cara. E se for uma região estética, que tem estética, né? Óbvio. Isso Então, aí, cara. Isso aí. não precisa isso. Não precisa de verdade. Exatamente. Bom, vamos voltar lá para a aula. Bom, aqui nós estávamos falando, já decorremos em relação a esse quadro aqui, certo, professor? Quer falar mais alguma coisa Perfeito. nele? Sim. Não, é isso aí mesmo. Sim. É só falar que assim, buscar materiais com proximidade, ó, a resina composta ali com 21, mais uma grandioso da Voca, essa aí é uma Z100 que é antiga, né? Que Sim, inclusive é excelente para cimentação. Se você usar resina aquecida para sim. cimentar, ela é excelente para cimentação. Eu uso bastante para cimentar com ela. Agora, pensar em materiais que substituam a dentina com um módulo parecido, como a grandioso da Voco. Excelente Show, material. Outro show. material que também que tem um módulo muito próximo da dentina é a da Care, como que é o nome? Harmonize. A Harmonize da Care também é um excelente substituto de dentina. Que Tá? legal. Agora vai chegar para a gente algum dia, eu espero que chegue. A GC tem o melhor, para mim, na minha concepção hoje, o melhor substituto de dentina, que é a resina Everex posterior. É Legal. fenomenal essa resina, Fernando. Por quê? Porque ela tem fibras de vidro curtas dentro da resina, inserido na resina. Então você Puta, que consegue legal. ver a fibra nela, né? E aí o que acontece? Além dela ser uma resina extremamente resistente, mas com um módulo próximo da dentina, ela Uhum. tem uma tensão mínima, porque a cada parte que o monômero vai contrair, ele encontra uma fibra. E aí essa tensão se dissipa na fibra. Você Aí vem outra brinca. parte, é isso aí. Então, você pode, aí você usando essa resina com fibra, a tensão de contração é diminuída absurdamente. Porque ela contrai menos mesmo, então, nesse É, sentido aí. Legal. é. E acaba gerando uma menor tensão na Imagina, interface. imagina o que acontece na tensão. Bom, vamos lá. Na tensão, eu tenho que ter duas paredes Opostas. aderidas, tensionando. Tá? Sim. Opostas ou não, mas ela tem que ter duas Sim, paredes. pode até. Imagina, imagina que cada fibra seja uma parede. Ela vai tensionar no interior dela e não vai tensionar fora. Que legal, cara. Legal. Legal. Entendeu? Então, Show, cada cara. fibra é uma tensão. Então, ela vai tensionando no interior, mas fora ela mantém uma tensão razoável, mas muito menor do que a resina convencional. Ela contrai, mas a tensão é menor. Top. Muito bom. Vamos lá. Bom, então aqui era aquilo que a gente estava falando na Perfeito. substituição, né? Eu gosto bastante desse livro. Esse livro é do Pascal, né? Como você acabou Perfeito. de citar. E aqui esse ensaio de movimentação está sendo forçado aqui, 100 megapascal nessa região, mostrando como se fosse um movimento de protrusão, certo? Só que esse dente é um dente natural, ele tem um esmalte aqui. Então ele deflexiona, todo o dente deflexiona nesse movimento, Sim. tá?
E aqui está mostrando nessa escala de cores o quanto está sendo, onde gera maior tensão, tanto estrutural coronária quanto radicular, né? Aqui em cima vocês estão vendo o mesmo dente, só que removeu, olha aqui, ó, aqui está o esmalte, aqui foi removido todinho o esmalte. Olha a diferença tanto da tensão quanto da movimentação dessa borda incisal, o quanto ela vai mais para frente, certo? E a diferença no gráfico em relação a isso, né? O branco é o gráfico do natural, o vermelho é o gráfico do dente alterado, né? Exatamente. Olha lá, ó. E a discrepância, né? Em relação a essa linha do natural para sem o reforço do esmalte vestibular. Quando a gente reconstitui com resina composta, foi o que o professor Leandro falou agora há pouco, tá? Olha lá, com uma faceta de resina composta, existe uma diferença, não é tão grande quanto não ter nada, obviamente, né? Porém, ele deflexiona mais e gera uma maior tensão, certo? E já, olha a cerâmica feldspática aqui no caso, olha como o gráfico, Leandro, né? Casa direitinho, exatamente, né? igual. E o que melhor o Pascal... Exatamente, é isso aí, ó. O que o Pascal fala, ó. Quando o material mais flexível substitui a estrutura do esmalte, espera-se apenas a recuperação parcial da rigidez coronal. Então, por que isso? Né? Porque você está usando um material na estrutura externa, sendo que a modularidade dele é da estrutura interna. Tá? Então, só por isso, certo? E aí, Fernando, entra naquela parte que eu estava falando lá, que eu tenho feito muito pouco de coroa. Por que eu tenho feito muito pouco de coroa? Porque toda vez que você prepara a coroa, você prepara muito esmalte. A volta inteira, né? E não só vestibular. A volta inteira. Essa volta inteira, a gente chama de bioaro, ou biorain no inglês, né? Sim. Mas eu chamaria de bioaro. É imaginar um barril, imaginar um barril de vinho, de carvalho, envolto por um metal. Esse esmalte cervical é extremamente importante para a longevidade dos seus trabalhos. Por isso que eu não preparo coroa. Ou evito ao máximo, né? Quando eu faço coroa, quando eu tenho que substituir uma coroa, quando o dente chega todo fraturado, só está a raiz. Né? Já fizeram para você, né? Exatamente. No mais, assim, existem trabalhos comprovando, se eu tiver até 50% desse bioaro, eu tenho longevidade do meu trabalho. Se eu tiver menos do que 50% desse bioaro, eu começo a perder a longevidade do meu trabalho. E existe um outro conceito, além do bioaro, que é isso, da cervical, ali uns 2 milímetros, como se fosse a férula, né? De esmalte, mas tem que ter esmalte, né? Porque o esmalte não é flexível como a dentina. Como tem isso, também tem o biodome. O que é o biodome? É o contrário. Ao invés de ser na cervical, é na oclusal. Quando eu coloco num dente posterior, por exemplo, se eu colocar um IMEX ou uma porcelana feldspática recobrindo as minhas cúspides, eu formo um biodome. O biodome é o bioaro, só que oclusal. Então eu mantenho. Por isso que a cerâmica é melhor. Ela não vai deixar essa deflexão ocorrer. Né? Então, por isso que eu sempre falo, o melhor substituto para esmalte é a cerâmica. Não tem outro melhor. Vítrea. Cerâmica vítrea. Falando nisso, no final, quando eu terminar tudo, eu vou mostrar isso. A forma que eu faço, você avalia também, professor. Mas, geralmente, com essas deficiências, não só de oclusão por bruxismo, mas com corrosão e abrasão, você tem uma perda, geralmente, mesmo de ponta de cúspide, né, e de abfração vestibular. Né? Legal. Deixa eu só falar, a Dora Batista está perguntando sobre o estudo que eu falei de 22 anos. É do professor Paulo Rodolfo, junto com o pessoal da Universidade Federal de Pelotas. Paulo Rodolfo é um cara... Olha, gente, nós como cirurgiões dentistas, nós temos que referenciar o Paulo Rodolfo, né? Porque... E esse estudo de 22 anos, se você ver as fotos das resinas, lógico, 22 anos da resina, né, meu? Né? Mas, meu, a minha reverência, esse cara ele é um exemplo de ser humano. Quem conhece ele, meu, né? É que ele é homem, senão casava com ele, não. Né? E de clínico, né? Ele anota tudo. Clínico. Ele é muito bom. Passo Fundo, esse aí, ó. Ele é de Passo Fundo, mas o trabalho foi feito com o pessoal de Pelotas. É isso aí. O Schneider estava nesse trabalho também, ou não?
Não se eu não me tenho engano. certeza se o Schneider estava. Tá, Não eu tenho certeza. lembro. Bom, a Larissa tá aí, a esposa do Schneider estava por aí. Se ela estiver aí, ela vai responder. Ah, então legal. Legal. Pô, então, ele é fera mesmo, é isso aí, Marção. É, Ó, então, pensando nisso, eu vou mostrar depois no final o como eu recobro essa situação, tá? Em legal. dentes posteriores, no caso aí, tá? Tá. E aqui aqui é uma imagem que eu fiz de dois pacientes, aliás, do mesmo paciente, num caso que eu fiz protocolo carga imediata. Se você reparar, o osso estava aqui mais ou menos, tá vendo, irmão? Ó, tá vendo? Sim, Ó, sim. tá? E aqui, ó, e aqui. Ele vinha, não, aqui na lingual estava um pouquinho maior, tá? Então, era um caso indicado para essa situação, na verdade, tá? Já tinha mobilidade há muito tempo e o superior da paciente dentado, cara, né? Então, já viu, né? Como é que é o nome da síndrome de, esqueci, cara. Da combinação, síndrome da Ah, combinação, sim, cena de tá? combinação. PPRPT. Exatamente. Então, aliás, mas não é na verdade, porque se o super era dentado, não, né, cara? É. Mas nesse caso, a gente extraiu e eu fiz esses cortes para o livro de cor que a gente vai apresentar para vocês em outubro, tá? E olha só, o canino de um lado dela com o canal tratado, tá? Ah, síndrome de Kelly. Sim, síndrome de Kelly, sim. Sim, exatamente, muito bem. Aí, Perfeito, Gabriel. valeu, Gabriel, lembramos. Lembramos, não fomos lembrados. Né? Mas não é também, né? Eu errei. Não. Bom, mas aqui nessa situação, nós temos Olha, pessoal, um dente endodonticamente tratado, como ele perde a hidratação, pessoal. Tá? Olha o transparente em relação à união do esmalte com a dentina, tá? E da dentina com a polpa. Tá? É o único lugar que você tem transparente e puro. Então, eu não estou dizendo só da situação biomimética estética aqui, tá? Eu estou dizendo a vocês que esse dente, ele é mais ressecado, certo? A Sim. chance de fratura desses dentes tratados endodonticamente não é só porque você rompeu essa união aqui numa região onde tem tensão, tá? Você violou, né, na verdade. É também essa situação de que esse dente, ele é um dente mais ressecado, tá? Então, por isso, Leandro, você preenche essa região, certo? Com Sim. resina, né? E aí você vai discorrer depois a técnica e aí eu entro falando um pouquinho para você Perfeito. o que eu penso em relação a isso aqui, como a gente casa nas ideias, né? Tá. Eu só falar Assim, pro ó. Gabriel que assim, deixa eu só falar pro Gabriel para corrigir que síndrome de Kelly é a mesma coisa que combinação, né? Então não é Sim, sim. isso. Mas não é essa que Ele nós tava citamos, eu nós não sei o que o erramos. Fernando queria dizer, mas eu estava pensando outra coisa. Tá, eu viajei mesmo. Pensei numa paciente, mirei numa, acertei na outra, cara. Foi mal aí. Desculpa aí, Gabriel. E aqui, ó, dentes tratados endodonticamente, tá? Rígidos ou com facetas, vocês estão vendo que a situação da fratura é bem parecida, na verdade, da fratura catastrófica aqui, tá? Sim. Justamente por conta da ausência não só da estrutura interna, mas também do ressecamento desse remanescente, né? Tá. E aqui Então, chegamos tá. aos dentes posteriores aqui, que meu Isso. irmão vai expressar e mostrar aí para vocês. Então, primeira coisa é evitar, como eu falei, remover o bioário, né? Então, nesse dente aí, muitos poderiam fazer um pino e coroa, né? Então, qual foi o meu pensamento? Não fazer pino e coroa, manter o esmalte circundante, toda a cervical, óbvio que ele perdeu ali na distal, né? Mas manter esse esmalte e fazer... A outra coisa que eu também faço bastante, Fernando, Sim, é o levantamento de margem. Então, perfeito. como eu tenho a margem ali na distal em esmalte, né? Poderia ser em Sim, dentina também, eu sim, subo com resina. Eu não faço uma cirurgia ou qualquer outra, eu tento subir com resina e faço o preparo e depois já deixo o preparo em resina, tá? perfeito. Então, passa aí o slide, deve ter o isolado. Então, olha Vamos lá, lá aqui. na primeira figura, o inicial, a segunda figura já isolado, eu Olha já que legal. removi, já fiz a cobertura de cúspide. Por que eu fiz uma cobertura de cúspide aí? Porque o dente está estruturalmente comprometido, tá? Então, e essas cúspides estão muito finas. Se eu mantiver assim, fizer uma extração direta, por exemplo, vai ter o risco de fratura da cúspide, né?
A própria técnica incremental já me levaria uma tensão que poderia trincar essas cúspides todas. Então, faço um rebaixamento de cúspide e depois do rebaixamento de cúspide eu faço preenchimento com resina sem pino. Qual é a ideia de fazer sem pino? Bom, primeiro em posterior, a oclusão, né, vai ser no longo eixo do dente. Perfeito. Então, nesse sentido, o pino não ajudaria muito. Outra coisa, eu tenho estrutura Ele diverge, suficiente. né? No caso, exatamente. Né? Tá. E aí, se a gente for pensar na função do pino, que é retenção e não reforço, né? O pino é usado para retenção. Eu não preciso de retenção com uma área que eu tenho aí de adesão.